Bom dia a todos. Quero cumprimentar nosso presidente dessa sessão, o deputado Bispo Renato, cumprimentar o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, que acabou de sair, Romão Cícero, deputado federal Freire Júnior, cumprimentar a nossa defensora pública, Maria José, nossa presidente da Associação Brasileira das Advogadas, minha companheira Beire Mota, cumprimentar a Procuradora-Geral do Distrito Federal, Paola Aires, e fazer um cumprimento especial, e deixei por último, ao meu presidente da Ordem, doutor Juliano Costa Couto, porque personifica todos os homenageados, evidentemente. Bem, meus amigos, eu quero primeiro parabenizar o deputado Bispo Renato pela feliz iniciativa de homenagear os advogados no seu dia 11 de agosto. E quando ele parabeniza os advogados, ele, na verdade, ele parabeniza a sociedade brasileira, porque os advogados são exatamente aqueles que dão voz aos mudos, que dão voz àquelas pessoas que, muitas vezes, têm o sentimento, mas não conseguem levar aos destinatários aquilo que desejam dizer. E esse papel, a advocacia, ela exerce em diversas facetas. Eu vejo aqui Maria José, os defensores públicos, exercendo aquilo que lá atrás alguém disse, talvez a mais nobre de todas as advocacias, porque é a advocacia que realmente dos mais necessitados. Mas eu não poderia deixar de vir aqui render homenagem a meus colegas, ao deputado Bispo Renato. Eu não poderia deixar de estar aqui também para trazer um recado aos meus colegas da advocacia. Eu que sou advogado há 39 anos, Edmilson. Daqui a pouco estarei completando 4 décadas, né? Não parece, né? Mas já... É porque fui precoce na faculdade, né, Renato? E aí, o recado é que, olha, nunca a sociedade brasileira, nunca o Brasil precisou tanto da nossa classe. Talvez na história da República, este seja o momento que ela mais necessita. Por quê? Porque a sociedade brasileira tem promovido uma mudança muito rápida em todas as suas facetas. Me lembro que em 2012, 2013, a sociedade se fez presente no meio das ruas para dizer o que não queria e depois dizer o que queria. E todos nós aplaudimos aquela situação, porque é evidente a razão de ser, né, do Estado brasileiro é a nação brasileira. E, evidentemente, que ao longo do tempo, com essa briga toda que se instalou, esse processo de transformação, alguns desvios foram acontecendo. E esses desvios é que exigem que os advogados entrem em cena de uma forma mais contundente, assumindo um papel de protagonismo. Esses desvios que resultaram em poderes da República acuados, alguns amedrontados, outros inertes, e instituições assumindo este vácuo. Instituições assumindo papéis
de poderes da República e usurpando as funções dos poderes da República. É claro que isso não corria o risco de dar certo, porque poder é poder, instituição é instituição. Nós, advogados, somos instituição. Instituição indispensável, mas somos instituição. Mas existem poderes neste país. Segundo Montesquieu lá atrás, são 3 que devem promover o balanço e a harmonia necessária em qualquer sociedade. Mas, enfim, isso foi acontecendo. E isso produziu frutos. Daqui a pouco, foi possível verificar que uma outra instituição entrou em cena. E aí, esse eu não posso negar o nome, chama-se Globo News. A Globo News, ela instituiu a 3ª turma do Supremo Tribunal Federal, especialista em achismo constitucional, dizendo para a sociedade brasileira um festival de besteiras que faria a alegria de Stanislau Ponte Preta, se vivo. É claro que esse casamento de instituição que usurpa poder com veículo de comunicação que manipula informação não corre o risco de dar certo. E este país hoje se vê num processo de insegurança tal que a sociedade se sente desamparada. Eu me lembro quando criança, bispo, e olhe que já se vão muitos anos, a gente dizia o seguinte: não, aqui pode ter erro, mas no tempo certo o judiciário vem aqui e ampara meu direito. Pessoal, é triste dizer, mas a sociedade começa a perder essa esperança também. E quando você vê dificuldades no poder legislativo ou no poder executivo, esses conseguem se reinventar. Mas quando a sociedade perde a crença no poder que deve dizer o que está certo e o que está errado, e o próximo passo é o precipício institucional. É muito grave a situação, mas, ao mesmo tempo, traz-se uma luz de esperança. No dia 7 de outubro, nós vamos poder dizer o Brasil que nós queremos. Não o Brasil que manipula a informação, mas o Brasil que a sociedade brasileira quer. E o Brasil que a sociedade brasileira quer é um Brasil de diálogo, onde as pessoas sejam diferentes, mas se respeitem. Respeitem essas diferenças. E aí, finalizando, deputado Bispo Renato, eu quero dizer que nunca um profissional foi tão requerido e tão necessitado como o advogado. A advocacia que eu tenho orgulho de exercer há 39 anos. Já exerci na administração pública, já exerci advocacia privada e agora estou exercendo na tribuna desta Câmara Legislativa do Distrito Federal, porque eu não sou deputado, eu sou um advogado emprestado para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E nessa condição, pessoal, eu me senti no dever de convidar meus amigos para constituirmos esse exército do bem, para resgatar o Brasil para a sociedade brasileira. E quem pode fazer isso são os advogados, porque, além do conhecimento que todos têm, nós precisamos ter também uma outra característica, é a coragem de defender a aplicação da lei. Hoje, no Brasil, olha que coisa absurda. Hoje, no Brasil, Lúcia Bessa, minha grande companheira, é um ato revolucionário você defender a aplicação da lei. Porque, sob o argumento de ativismo não sei o quê,
que no meu entendimento é masturbação sociológica, estão inventando um festival de bobagens, trazendo intranquilidade para a nação. E uma nação que é tão bela, que é tão confiante, que é tão esperançosa. Eu não vou aqui me reportar ao peso de leviandades que são cometidas, porque hoje todos sabem que o quadro é muito simples. Quando alguém aponta o dedo para você, dizendo alguma coisa de você, e isso sai na Rede Globo de televisão, que normalmente tem a exclusividade das coberturas espetaculosas, midiáticas e pirotécnicas, aí, meu amigo, mude de estado e talvez de país, porque você já está condenado. Você não precisa nem sequer passar pelo crivo do contraditório, e muito menos direito à ampla defesa. Não há necessidade, porque isso foi abolido por aqueles que refundaram a República sem ter legitimidade para tal, instituindo no Brasil a República dos Caguetes. E aí, eu gostaria de finalizar, deputado Bispo Renato, dizendo que, caso nossos colegas advogados entendam que as coisas estão nessa situação de gravidade, que o Brasil precisa ser resgatado e que aceitem constituir esse exército do bem, tenho certeza que vocês contarão com esse velho advogado de 39 anos de advocacia. O Bispo Renato já ia me corrigir aqui, viu? É porque ele insiste em dizer que é mais novo do que eu. Contem conosco, porque eu me viciei quando aprendi lá atrás que a advocacia não é uma profissão para covardes. Nós temos que ter, além do conhecimento, a coragem de sair por aí, defendendo o Estado democrático de direito, porque nós lutamos para que o Estado democrático de direito fosse implantado no nosso país. Nós sabemos o custo disso, porque o custo não é o fake news, não é a má informação. Não, o custo, pessoal, era a gente sentir ali no bucho o frio de uma baioneta. Hoje, fazem as coisas através de fake news, dá um bocado de nome, né? Mas nós temos a responsabilidade. Nós, advogados, temos a responsabilidade, devemos assumir essa responsabilidade de combater as ilegalidades praticadas, principalmente por quem é muito bem pago para combatê-las. E, a pretexto de combatê-las, comete-as. Relembro meu grande líder, Sobral Pinto. Caros colegas advogados, a advocacia não é profissão para covardes. Vamos à luta. Muito obrigado.